Graça e paz, amor e misericórdia, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, irmãos e irmãs, igreja, famílias, amigos, inimigos, pessoas de Deus, crentes e não crentes, ricos ou pobres, pretos ou brancos, sábios ou ignorantes. Essa palavra, a palavra do Senhor, é para todas as criaturas dele. E todos nós, antes de aceitá-lo, somos criaturas do Senhor. O tema de hoje é mantendo a chama do altar acesa. O texto base, a base desta pregação, está em Levítico capítulo 6, versículo 12 e 13, quando Levítico diz assim: e o fogo sobre o altar queimará nele, e não se apagará. E o sacerdote acenderá a lenha nele, de manhã cedo, e ordenará o holocausto sobre ele, e queimará sobre ele a gordura das ofertas pacíficas. O fogo sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Levítico 6, 12 e 13. Naquela época que tínhamos o holocausto, tinha que manter acesa a chama do altar. O livro do Levítico fala sobre as instruções para o culto no templo, incluindo como o fogo no altar deveria ser mantido aceso continuamente. O fogo que ardia no altar representava a presença constante de Deus e a necessidade de santidade e dedicação. Este fogo era alimentado com lenha e deveria ser mantido aceso continuamente, sem se apagar. O fogo no altar é um símbolo poderoso da nossa vida espiritual. A chama representava a presença de Deus e o compromisso contínuo com Ele. Vamos refletir sobre como manter esta chama acesa em nossos corações, em nossas vidas, em nossas igrejas, que nada mais é, meu irmão, do que nós. As nossas igrejas são nós, todos reunidos. O fogo no altar representa a presença de Deus, como eu te falei agora há pouco. Então nós vamos ler sobre o significado do fogo. Como eu falei, o fogo no altar simbolizava a presença de Deus, e em várias partes da Bíblia, o fogo é associado com a presença de Deus. Você vê isso em Êxodo 3:12, Êxodo 24:17. A chama constante no altar simbolizava a relação contínua entre Deus e seu povo. Por isso que sempre eu digo, tem uma Bíblia com você. Se você não tem uma Bíblia ainda, adquira uma, meu irmão, para que você possa, toda manhã ou à noite, antes de você ir dormir o seu sono, você ler um livro, dos livros da Bíblia, um capítulo dos livros que tem na Bíblia. São 66 livros da Bíblia cristã, nós temos 66 livros. Nossa vida cristã deve ser marcada pela constante presença de Deus. Devemos buscar manter viva a chama do altar em nossos corações, que representa a busca constante pela presença de Deus em nossas vidas diárias. Quando os discípulos estavam no caminho de Emaús, Jesus se revelou a eles, e o coração ardia dentro deles. Você vê isso que eu falei agora aqui, em Lucas 24:32. Porque isso nos lembra que quando a presença de Deus está conosco, o fogo do Espírito Santo aquece nosso coração e nos transforma. Mas para você manter a chama acesa do altar, exige cuidado, exige dedicação. Versículo 6:12 diz: e o sacerdote acenderá a lenha dele de manhã bem cedo. Sacerdote e a responsabilidade dele de acender o fogo todos os dias. Porque no Antigo Testamento, o sacerdote tinha a responsabilidade de manter o fogo aceso, não podia se apagar. Ele deveria ser diligente, cuidando do altar, oferecendo sacrifício e mantendo a chama do fogo constante. Da mesma forma, cada um de nós, hoje, tem a responsabilidade de manter a chama espiritual acesa em nossas vidas. Isto não acontece automaticamente. É um necessário esforço
dedicada à disciplina espiritual. Hoje, essa disciplina é uma disciplina espiritual e diária, meu irmão. A oração, a leitura da palavra e a adoração são as lenhas que alimentam o fogo da nossa vida com Deus. O exemplo disso pode ser visto na vida de Daniel, que orava 3 vezes ao dia, buscando a presença de Deus de forma constante. A chama em seu coração era mantida acesa através da sua prática diária de devoção e fidelidade a Deus. Porque a chama do altar não deve se apagar, meu irmão. Levítico 6,13 diz: o fogo sempre arderá sobre o altar e não se apagará. É um compromisso com a permanência, é um compromisso que nós temos de manter acesa a chama, de manter Cristo próximo de nós nos alinharmos a Ele. Não é nem andarmos com Ele, não, é estarmos com Ele, nele. A ordem era clara: o fogo não deveria se apagar. O fogo constante simboliza a permanência da comunhão com Deus e a continuidade no serviço e adoração a Ele. Não há espaço para a frieza espiritual. Não podemos deixar que a chama do nosso altar se apague. A vida cristã é marcada por altos e baixos, mas é nossa responsabilidade alimentar o fogo e manter nossa fé acesa. Mesmo em tempos difíceis, nós temos que manter a fé no nosso Criador. Não devemos permitir que as distrações, os problemas ou os desânimos apaguem a chama da nossa devoção. A história das 10 virgens, Mateus 25, 1 ao 13, nos ensina sobre a importância de manter as lâmpadas acesas e prontas para a vinda do noivo. As virgens prudentes mantiveram as suas lâmpadas cheias de azeite, enquanto as imprudentes deixaram suas lâmpadas se apagarem. Isso simboliza como devemos estar espiritualmente preparados a manter o fogo aceso em nossas vidas, meu irmão. Esse fogo no altar, meu irmão, tem um propósito: é a adoração e o sacrifício. O fogo do altar não era só para iluminar, ele também queimava os sacrifícios, transformando-os em um aroma suave para Deus. Levítico 1:9. O fogo consumia a oferta, simbolizando a total entrega e dedicação ao Senhor. Nossa vida deve ser um sacrifício contínuo de adoração a Deus. Romanos 12:1 nos exorta a apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O fogo em nossas vidas deve consumir o sacrifício de nossa vontade, entregando-nos plenamente ao Senhor, limpo, puro. Isso é que o fogo vai fazer conosco. Quando os apóstolos enfrentaram perseguição, eles estavam dispostos a se sacrificar por Cristo e o Evangelho. Eles não temiam a morte, pois estavam plenamente entregues à causa do reino de Deus. Atos 5:41. O fogo do Espírito em suas vidas era evidente em sua disposição de oferecer tudo por Cristo. Porque nós vamos ter uma transformação pessoal e coletiva. Sabe quando? Quando cada crente mantém o fogo aceso em sua vida, o corpo de Cristo, a igreja também será avivada. O fogo no altar não é só para nós individualmente, mas também tem o propósito de impactar a comunidade de fé e o mundo ao nosso redor. Se mantivermos nossa chama acesa, a igreja será uma luz brilhante no mundo, transformando vidas e cumprindo a missão de Deus. O avivamento começa com cada crente mantendo a sua vida ardente no amor e devoção a Deus. O grande avivamento de Azusa Street, no início do século XX, foi um exemplo de como um grupo de pessoas que buscavam o fogo do Espírito Santo experimentaram uma grande transformação. Este avivamento impactou o mundo, espalhando o movimento pentecostal por diversas nações. O fogo no altar é um convite para vivermos uma vida cheia da presença de Deus, alimentada pela oração, adoração e devoção. Não podemos permitir
que a chama se apague em nossas vidas, mas devemos ser diligentes em manter o fogo aceso através da nossa busca contínua por Deus. Manter a chama do altar acesa em nossas vidas é um chamado, é uma dedicação constante a Deus. Precisamos ser diligentes e responsáveis, alimentando essa chama com oração, adoração e sacrifício, para que a presença de Deus em nós seja viva, transformadora e impacte o mundo ao nosso redor. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.